Eu coloquei o gabarito lá da última de vulnerabilidades. Eu dei um destaque aqui para o trabalho do William. Ele fez umas pesquisas, principalmente pelas pesquisas do Google, que fez umas pesquisas bem legais. Então, uma delas era para encontrar impressoras que estão conectadas à internet. Bem legal. Eu consegui encontrar várias ali para serem acessadas. Uma outra pesquisa procura por câmeras de vídeo abertas e que não tem segurança, né? Então, tem um site que faz isso também, um site específico, ó, mas ele conseguiu acessar aqui. A maioria desses caras aqui usam HTTP, que é inseguro, então ele procura pelo vídeo CGI para ver. Consegue acessar um monte de câmera aberta. Procurou também por vários arquivos de senha, conseguiu encontrar alguns. Então, bem interessante, por isso que eu coloquei ele como gabarito. E aí ele tem o resultado das demais execuções ali, né? Dos próximos exercícios. O, o assunto de hoje é interessante, então preparem um café que lá vem história hoje. Hoje a gente vai se sentir hacker, né? A gente vai ver como é que a gente usa os exploits que já existem na, no sistema chamado Metasploit, uma aplicação. E no final da aula, eu não vou fazer aqui na aula a simulação que eu pretendia, porque eu tenho medo de travar por causa da internet, né? Então eu gravei uma simulação previamente, eu vou editá-la depois, e aí eu vou botar no final do vídeo da aula essa, essa simulação ali, de como é que a gente faz uma escalada de privilégios ali numa máquina vulnerável. Bom, pessoal, então no Moodle eu coloquei, a gente está na aula 8 aqui, eu coloquei esse aqui como usar os módulos, como que ajuda, que eu acho interessante. Coloquei também o guia do usuário do Metloit, ele é bem só que eu acredito que ele não está tão atualizado assim, então pode ser que um comando seja mais o mesmo. Aqui estão os 300 slides que a gente vai ver hoje. Eu quebrei mais pelo assunto, não pela quantidade de conteúdo. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco de exploits, uso básico do Metasploit, depois o, o interpretador de comandos, esse Meterpreter, que ele, para a gente não ficar restrito quando é feito um ataque a usar só o shell do Linux, por exemplo, se for uma máquina Linux, ou um prompt do DOS, esse cara aqui permite que a gente use ele em cima de qualquer máquina, independente do sistema operacional. Aí vai ter o PDFzinho com um exercício para vocês fazerem, e esse exercício é bem legal. Então, acho que até agora é o mais interessante para ser feito, assim, bem interessante. Bom, vamos para a aula de hoje, então. Então, eu já falei brevemente disso na última aula, né? Mas a gente já usou alguns scanners de vulnerabilidade nas tarefas da aula passada, mas encontrando a vulnerabilidade numa máquina, um sistema não indica que a gente já tenha o ataque pronto ali. Então, o atacante pode encontrar uma vulnerabilidade, mas não conseguir usar esse ponto de partida. Então, o ato de explorar essa vulnerabilidade é que a gente chama de exploit, e aí, se ele consegue fazer isso, de fato, ela é uma vulnerabilidade existente de fato, né, na hora de ser atacada. Nossa, aqui. Então, a vulnerabilidade nada mais é do que uma fraqueza de um sistema ou um software, então uma porta de entrada, né, para um atacante. E o exploit em si é aquele código malicioso que é usado para fazer a exploração dessa vulnerabilidade. É o que a gente vai ver hoje. Tem alguns protocolos de gerência proprietários, como o do Cisco, por exemplo, que são bastante usados como alvo, assim. Tem uma série de empresas que
usam eles internamente, então eles suportam protocolos com SNMP, SSH, Telnet, HTTP. Alguns têm até servidores web embutidos no próprio dispositivo, né? E tem alguns scanners próprios só para o Cisco, como por exemplo o Cisco Torch. Ele basicamente a configuração toda dele é feita nesse arquivo de configuração, torch.conf, que está dentro dessa pasta aqui, que ela já vem quando tu instala o Cisco Torch, ele já vem com esse arquivo de configuração básico. E aí dá para alterar depois, se eu quiser usar uma outra base de uma outra base de senhas aqui para um ataque de dicionário, por exemplo, para tentar fazer um ataque de força bruta, posso alterar o arquivo que é referenciado aqui. O mesmo serve para os demais parâmetros. Então, todos aqueles arquivos padrões texto estão também dentro dessa pasta aqui, que estão dentro do diretório share, dentro do diretório user. E outro programa que pode ser usado, mas aí mais genericamente, para redes menores e para dispositivos menos seguros, como um D-Link da vida, que é o Router Exploit. Então, basicamente, ele tem alguns modos para tentar fazer força bruta de credenciais, né, de senhas. Aqui tem um exemplo básico de como é que ele funciona. Então, ele é similar até o jeito de usar do Metasploit que a gente vai ver hoje. Mas ele é mais restrito, ele é usado só para isso. Então, aqui está tentando ser usado um ataque de força bruta no serviço SSH para tentar descobrir as credenciais. E aqui está sendo usada a porta 22, como é o SSH. E aqui está o arquivo que foi usado no ataque, ó, que é um word list, um arquivo de senhas ali para tentar ser feito essa quebra. Esse site é bem legal, ExploitDB, se quiserem acessar depois. Ele é atualizado constantemente, diariamente, e ele tem uma base de dados de todos os exploits já descobertos. Dentro do Kali, tem a facilidade que já vem instalado o ExploitDB, essa base de dados, e a gente pode fazer uma pesquisa com o Search Exploit, com esse comando, dentro dessa base de dados para descobrir alguns códigos que já foram usados para exploração. Então, tem códigos em Python, em linguagem Ruby, em C. Se vocês usarem lá a gente pode usar em conjunto com um pipe e usar o comando grep para restringir o que ele retorna para nós, né? Então, aqui, por exemplo, eu fiz um search exploit que somente tenha para Windows, ou seja, dentro da descrição dele tenha o Windows escrito, e eu fiz um grep aqui para restringir ainda mais, para ter só para Cisco, né? Então a gente fez uma restrição maior ainda. Aqui tem a descrição de onde é que está o arquivo, ó, foi usado no ataque, ó, a pasta que ele está, e aqui a descrição mais completa dele. Então uma base de dados bem completa, né? E o framework que a gente vai usar hoje é o Metasploit. Então ele é feito tanto para usar alguns exploits já prontos, quanto para desenvolver novos. Ele tem uma linguagem, a linguagem de programação usada para os seus exploits é a linguagem Ruby. Eu até fui atrás da linguagem Ruby para aprender um pouco dela, é parecida com Python, tá? Mas fui aprender um pouco dela por causa do Metasploit, para tentar entender como é que funciona o código dele internamente ali. Aqui é na base de dados, então a gente tem que inicializar a base de dados com esse comando aqui. msfdb de database init. Só que para inicializar ele a gente tem que ser root, tem que ser superusuário. Então eu preciso usar o sudo antes, e isso aqui a gente só vai usar uma vez só. Então antes da primeira vez que a gente for rodar, a gente tem que fazer isso para configurar a base de dados que ele usa internamente, que é uma base de dados desse banco de dados aqui, Postgres. E por que é definida essa base de dados? Porque a gente, quando consegue, por exemplo, fazer um exploit no nosso Metasploit, e ele consegue, por exemplo, descobrir o login e senha de um determinado serviço, de uma máquina, ele vai lá e vai conseguir popular essa base de dados para futuramente, se eu quiser reutilizar isso, eu posso. Então a gente consegue acessar essa base de dados com comandos ali e verificar o que já está populado dentro da nossa base. Depois de fazer isso a primeira vez, toda vez que a gente quiser abrir o nosso
Metasploit, a gente só tem que usar esse comando aqui, console, e se a gente, toda vez que a gente rodar, ele vai mostrar uma imagem diferente aqui, nesse estilo aqui de IRC, quem é mais antigo aí, que usou IRC na vida. E aí depois a gente pode usar esse comando aqui, dbstatus, já dentro do Metasploit. A última versão é a 6, tá? Não é a 5. E aí, se eu quiser usar o comando, eu consigo ver se eu realmente estou conectado nessa base de dados. A gente vai se concentrar em dois tipos de módulo aqui. Então, são os auxiliares e os exploits de fato. Para pesquisar por um comando, a gente tem que usar o comando search. Então, se a gente quiser pesquisar um módulo de exploit, a gente tem que usar o comando search. A gente pode fazer essa pesquisa, restringir ela por sistema operacional, ou seja, um exploit só para Windows, só para Linux, por aplicação, por tipo de módulo, ou por alguma palavra-chave na descrição. Né? Todos esses módulos são scripts em Ruby, e na hora que a gente quiser usar um exploit, a gente usa essa palavra reservada use e coloca o nome do exploit que a gente quer usar. Então aqui a gente pode restringir a pesquisa usando a app de aplicação, o autor, quem criou esse exploit, o tipo, que vai ser um exploit ou auxiliar ou um post. Esses três caras aqui são bases diferentes e cada um deles tem a sua numeração específica para cada exploração, né, para cada exploit. Então ele tem um identificador único, lá a gente pode procurar pelo identificador, por nome, pela plataforma, por uma referência. Basicamente a gente pega um desses caras, usa dois pontos e coloca o que a gente quer. Então, por exemplo, aqui eu estou pesquisando num search, nessa base de dados aqui, Common Vulnerabilities and Exposures Number, e só de 2020. Então, somente se eu der um search dentro do Metasploit com esse cara aqui, ele vai me pesquisar só as vulnerabilidades do ano passado. Para carregar o módulo, a gente usa o use. Então, aqui tem um exemplo. Eu estou carregando um módulo de um exploit de vulnerabilidade de versão do Samba. E aqui, depois que eu usei ele, ou seja, eu estou nesse módulo, ele vai mostrar desse jeito aqui, eu posso usar comandos. Então, um dos comandos que eu posso usar é o show options. É sempre bom usar esse cara aqui inicialmente, quando vocês usarem algum módulo, para verificar o que a gente precisa configurar. Então, o que tiver com yes aqui no required, significa que precisa ser configurado antes de rodar esse exploit. O que tiver como não, pode ser usado ou não. Então, nesse caso aqui, o remote hosts é um dos caras que a gente precisa colocar. Ou seja, a gente precisa colocar ali o IP do alvo, né, de onde é que a gente precisa atacar. O outro aqui é o número de threads que a gente vai usar, sendo que esse cara aqui tem um default que é 1. Então, quanto mais threads, mais rápido vai ser feito o ataque nesse caso. Aqui tem um exemplo de exploração. Então, eu dei um use. Esse aqui é uma vulnerabilidade do serviço do compilador do C. Então, aqui está o nome do nosso exploit. Ele é voltado para Unix. Então, o alvo é um Unix. Aqui eu dei um use, dei um show options para verificar o que eu preciso configurar. Então, vou precisar configurar o remote hosts. Outro comando que vocês podem usar é o services, para verificar quais serviços tem na rede. Só que assim, até o momento eu mostrei um exemplo de usar um exploit, mas a gente não mandou nada de fato, só o que era feito internamente pelo exploit. A gente pode mandar também um payload. Então, alguns desses exploits que a gente configura um payload, que é um código que vai ser executado na vítima. Então, uma das opções quando vocês usarem algum dos exploits, vocês podem usar esse comando aqui, show payloads, para verificar o que tem disponível para aquele exploit especificamente. Né? Então, a minha ideia aqui é mostrar essas 4 partes. Essa parte não, tá? Essa parte aqui de detectar ataques, eu deixei lá disponível naquela aula que eu falei um pouco do Wireshark. Então, tem uns slides lá, se alguém quiser dar uma explorada depois, tiver curiosidade. Então, aqui a gente vai ver primeiro como é que a gente faz um scan da rede, para descobrir, por exemplo, quais são os serviços que dá para explorar depois. Como usar um pouco esse interpretador que é o
esse shell que é o Meterpreter. E no terceiro a gente vai ver como é que a gente ganha privilégios. Então, por exemplo, vocês podem dar um search por PortScan para tentar encontrar algum. Aqui eu usei esse cara aqui, ó, Use Auxiliary Scanner PortScan TCP, então voltado só para TCP, para portas TCP. Dei um Show Options, aqui são os passos, né? Você tem o Remote Host, então aqui teria que o IP da máquina-alvo, o número de threads para aumentar o desempenho e o Concurrence para 20 também, para fazer várias coisas ao mesmo tempo, de forma concorrente. Depois de um Run. Então, se a gente mostrar aqui, para mostrar a saída para vocês, aqui era primeiro a pesquisa, então ele vai mostrar vários, a gente tem que selecionar um desses caras só. Aí eu dei um Use e selecionei somente esse aqui. Mostrei um Show Options para verificar o que a gente consegue, tem que usar ali, tem que configurar. Setei as opções aqui, então o host, o número de threads, concorrência e dei um run. E aí ele vai scanando as portas, quais estão abertas. Isso, o problema disso aqui é que a gente não vai saber quais serviços estão em outras portas, nos padrões. Que está, por exemplo, nesse arquivo aqui, a gente pode modificar essa configuração para usar um outro arquivo de senhas, né? E aí, finalmente, ele vai dizer se ele conseguiu. Então, um desses caras deu certo, ele conseguiu fazer o ataque. Esse é uma outra possibilidade, que é o SSH Login. Então, ele fica tentando fazer login via SSH, nessa máquina-alvo. Agora, partindo para a exploração de fato. Então, esse Eternal Blue aqui é um dos exploits que foi desenvolvido pelo NSA, lá dos Estados Unidos, né? É a agência do governo, e que foi usado bastante nesse ataque conhecido aqui de ransomware, chamado WannaCry, no qual os caras acessavam a máquina via Samba e criptografavam toda a máquina da pessoa e pediam Bitcoin em troca. Enquanto o cara não desse Bitcoin, dava um prazo lá, se ele desse até aquele tempo, aí eles liberavam a senha para decodificar todo o disco. O que tem de útil aqui? Então depois, aqui, diferentemente dos outros, que a gente só rodou o exploit, aqui além de configurar tudo, a gente pode depois dar um set payload, tentar abrir via TCP um Meterpreter, através do handshake ali, e depois a gente consegue acessar, inclusive, abrir um shell do próprio sistema operacional, usar qualquer comando que a gente quiser do Meterpreter também. Voltando aqui. E assim, pessoal, o Metasploit é muito complexo, né? Tem livro gigantesco desse cara. A gente está só pincelando aqui, eu estou dando uma ideia geral de como usar esse sistema, né? E por fim, algumas funcionalidades do próprio Meterpreter mesmo. Então a gente nem sempre vai conseguir usar o payload desse cara, mas em algumas vezes a gente consegue, vai depender muito do exploit que vocês usam, tá? Tendo acesso a esse shell, a gente consegue fazer uma série de coisas. Então, ele tem comando para fazer upload de arquivos, fazer download de arquivos da máquina alvo, executar um determinado comando. Vocês têm que usar essas duas barras aqui para diferenciar uma pasta de outra. Tem algumas diferenças, né, do termo Linux que o Meterpreter é. Tem aqueles comandos básicos, todos aqueles comandos básicos do Linux, e dá para fazer pesquisas também. Então aqui eu estou pesquisando todos arquivos que terminam com docx, que estão na máquina. Os tipos de payload basicamente são três. Tem os singles, que rodam isoladamente, né? Então é mais fácil de ser descoberto. Os stagers, que vão criar uma conexão de rede entre o atacante e o alvo. E eles usam internamente esses caras aqui, que não tem limite de tamanho. Então, se a gente pensar aqui no que a gente usou antes, normalmente são três partes, né? Então, aqui eu tenho um stager, que é o que vai ser feito, e em cima de qual stage, qual palco, e aqui o sistema operacional, né? Esses caras mais simplificados aqui já são singles, são mais simplesinhos e são mais fáceis de ser descobertos.
Esse comando é bem legal, então se vocês tiverem em mãos um Interpreter, conseguirem acessar isso numa máquina atacada, esse comando aqui é um comando que um atacante vai executar com certeza, porque ele lista todos os usuários que vocês têm, o hash das senhas dele, então ele consegue acessar aquele arquivo de senhas do sistema, né? Outra possibilidade é carregar esse módulo aqui, Mimikatz, que ele tenta fazer um ataque de força bruta ali e descobrir usuários e senhas para serviços. Eu consigo fazer também manipulação de processo, então isso aqui é bem complicado, né? Porque eu consigo, se você lembra lá que a gente fazia aquela ideia de olhar arquivos estranhos, né? Na hora de usar o volatility em memória lá, porque a gente consegue pegar. Eu estou com um processo aberto aqui, né? Eu estou com uma conexão aberta. Eu consigo fazer com esse módulo migrate esse meu processo aberto ficar rodando num executável que já tem na máquina. Então aqui ele está migrando para o Notepad. Então enquanto tiver o Notepad aberto, ele está com essa conexão aberta, sem o usuário saber. E toda vez que ele rodar, ele vai abrir essa conexão para nós. Aqui a gente está fazendo um upload de um arquivo executável, provavelmente malicioso, né, para a máquina destino. Aqui só para mostrar um exemplo para vocês. Então aqui eu procurei quais os exploits para Java RMI. Então mostrou as opções possíveis. Dei um show payloads para ele mostrar quais payloads que eu posso usar, porque eu já selecionei esse cara aqui. E aí, se eu quiser usar a oitava opção ali, eu dou um use, quiser um set payload para esse cara aqui. Ele já configurou esse parâmetro. Dei uma olhada nas opções, só para vocês terem mais um exemplo. E é isso. Aí chamei o exploit, configurei aqui qual era a máquina remota. Nesse caso aqui, a máquina da nossa máquina normal e um exploit. E aí ele vai lá e criou. Uma coisa interessante de se ver são essas sessões, ó. Então, com esse comando aqui, a gente consegue ver quais sessões estão abertas ali. A gente pode abrir mais de uma, né? Inclusive, no final da aula de hoje, o exemplo que eu faço faz exatamente isso. A gente usa explora ali uma vulnerabilidade do login do Postgres, uma determinada versão. Então, a gente abre para verificar se a gente consegue fazer o login, depois usa um outro exploit para fazer essa exploração, né? Então, aqui eu estou abrindo uma sessão com o identificador 2, ó, e aí eu posso usar os comandos como ls para ver os arquivos na máquina, sysinf para ver qual é o sistema operacional que está rodando, help para ver os demais comandos do interpreter. Posso não fechar minha sessão e executar esse comando background, que vai deixar rodando em plano de fundo aqui e poder usar abrir uma outra sessão. Então eu posso ter várias sessões abertas com a mesma máquina. Os comandos básicos do Linux, então pwd para ver a pasta, a corrente, o ls para listar os arquivos, get UID para verificar qual é o usuário que está conectado agora, ps para listar os processos, o ifconfig, que é importante para verificar o IP da máquina. Esse cara aqui, diferentemente do PWD, onde a gente está agora, logado na máquina, ele vai mostrar do usuário que está logado, que está conectado realmente na máquina, que está sentado na frente do computador lá. E aí ele vai mostrar onde é que ele está agora. Aqui eu fiz uma pesquisa por arquivos com extensão doc dentro de tudo. Procurei o arquivo shadow de senhas, que está dentro da pasta etc. Que mais? Dei um cat desse arquivo de senhas para verificar, que mais ou menos que faz o hashdump. Abri um shell. Então, se a máquina atacada foi um Linux e eu escrever shell, ele vai abrir um terminalzinho do Linux. Eu falei lá no vídeo, mas aqui é importante, tá? Vocês vão ter o VirtualBox de vocês. Vocês têm que fazer essa configuração aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, aqui eu tenho várias máquinas, né? Primeira coisa que vocês vão fazer antes de qualquer coisa é em ferramentas, preferências, rede. Vocês têm que ter uma rede NAT para vocês localmente, tá? Se vocês não criarem uma rede aqui, vocês não vão conseguir configurar aqui, ó, na máquina de vocês. Em rede também. Então tem que estar na mesma rede NAT aqui, nas duas máquinas que vocês vão ter.
e aí com isso elas não vão conseguir se enxergar. Então, fazendo isso, tá instável hoje, hein? Bom, vocês pegaram ali a configuração, só que eu comentei aqui. Isso vai ter no vídeo final, tá? Mas se vocês não conseguirem fazer isso, dá para tentar também, João. Dá para fazer também. Se conseguir que elas se enxerguem ali através do ping, já vai funcionar perfeito. É que é o modo mais segurinho ali, né? Mais seguro de usar a LAN interna ali, não dá problema nenhum para fora, mas então, para vocês conseguirem testar o Metasploit e não cometerem nenhum crime, a gente vai usar essa máquina aqui, ó, explorável. Então, é uma maquinazinha pronta para vocês, chamada Metasploitable. Deixa eu abrir aqui o link do exercício. Então, vocês podem baixar por torrent ou nesse link aqui. Vai demorar um pouco, ela tem 4.5 GB, se não me engano. O login padrão dela é MSF admin e a senha também MSF admin. Então, depois que vocês abrirem as duas máquinas, vocês podem fazer um teste parecido com esse, ó, que eu estou com as duas máquinas abertas. E aí, vocês podem dar um ifconfig para verificar qual é o IP delas local, dar um ping de uma para outra, para verificar se não conseguem se enxergar. Ele não consegue, senão ele vai dar um reachable, né? E dá para, como essa máquina é bem vulnerável, ela é configurada para não ser segura, vocês podem inclusive testar um SSH ali para ela, já sabem a senha ali do MSF admin, então ele vai conseguir abrir ali, vocês conseguem dar um ls, dar um para verificar se conecta. Tem outros usuários e senhas nessa mesma máquina, vocês podem usar. E aqui está o que vocês têm que fazer. Então, tem um passo a passo aqui do que tem que fazer. Basicamente, vocês vão fazer um exemplo mais ou menos do que a gente fez, do que eu mostrei em aula ali, né? Então, primeiro vocês vão ter que baixar e configurar as máquinas, né? Vocês já vão ter um Kali que já devem ter em casa, no computador de vocês. Vocês vão usar esse módulo aqui depois, que é dessa vulnerabilidade aqui. E aí vocês vão seguir o passo a passo para verificar o que tem que configurar, como é que vocês usam esse exploit, se vocês conseguiram obter acesso ao terminal do usuário, da outra máquina. E aqui eu coloquei mais dois, que a princípio é para funcionar com esse tipo de máquina, e aí vocês podem escolher dois deles e fazer um teste similar. Sempre que vocês fizerem isso, vão dando print da tela, né, para verificar o que está acontecendo ali com vocês, para mostrar para mim ali quando vocês mandarem. E aqui, final, é mais aberto. Então, aqui vocês podem fazer uma pesquisa mais abrangente de algum exploit e no próprio Metasploit, tentar usar ele. Aqui não necessariamente vai funcionar, mas tentem usar algum diferente. E aí vocês podem relatar o que aconteceu ali, se deu algum problema, se não deu, que opção que tinha que configurar. É basicamente isso, pessoal. Agora é se divertir com o Metasploit. Bom, pessoal, a primeira tarefa que vocês têm aqui, a gente tem essas duas máquinas virtuais, né? Eu já importei elas, já criei. Então, a OVA vocês vão baixar aqui do Metasploit, o Kali vocês já têm. Para elas conseguirem se enxergar na rede, vocês têm que, antes de mais nada, em ferramentas, preferências, rede e ativar aqui uma nova rede NAT. Se vocês não tiverem internamente essa rede NAT, elas não conseguem se enxergar, né? Então, aqui nas configurações de cada máquina de vocês, depois de criar essa rede NAT, vocês vão em rede, em vez de selecionar qualquer uma das outras opções, vocês selecionam rede NAT e a rede que vocês criaram, tanto para essa máquina virtual do Kali quanto para a Metasploitable. Vamos iniciar as duas aqui. Então, estando na mesma máquina, vocês podem testar para verificar o IP na máquina de vocês com o ifconfig, tanto no Kali, que aí vai dar, nesse caso aqui na minha rede NAT, eu estou com esse IP para a máquina do Kali, e se eu usar lá na minha máquina explorável ali na Metasploitable, a gente tem a 10.0.2.9. Então a gente está trabalhando com esses dois IPs. A máquina alvo é essa que termina com 9 e a máquina do atacante aqui termina com 6. Então aqui,
primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tentar usar a nossa duas explorações, né? O primeiro exploit a gente vai usar para explorar uma vulnerabilidade do banco de dados Postgres. Então, se vocês não rodaram ainda o Metasploit, tem que inicializar o banco de dados. Tem que ser superusuário, então não basta eu só escrever o comando, tem que dar o init usando o sudo. No caso do Kali, a máquina virtual tem a própria senha Kali. Aqui eu já tinha iniciado da base de dados, então ele já mostra essa informação só. E agora a gente vai iniciar o console mesmo do Metasploit para iniciar o ataque. Tá aí. Então vamos tentar usar esse cara aqui primeiro. Para usar qualquer módulo desses de exploit, basta a gente usar a diretiva use, o nome do exploit. Então agora a gente já está nesse módulo. A gente pode dar um show options para verificar quais são. Deixa eu aumentar aqui. Aqui a gente vê as opções com o show options. Então o principal é a gente usar o remote hosts para dizer quem é o alvo. Então, primeira coisa, set hosts. E aqui a gente vai botar o IP que a gente tinha lá da nossa máquina alvo, que terminava com 9, era 10.0.2.9. Então, 10.0.2.9 setado. A gente vai setar também o localhost, que é nosso IP. Então, set localhost, termina em 6. Então, por padrão, ele usa esse arquivo de senha aqui do próprio Metasploit para fazer um ataque de dicionário ali. A gente pode alterar esse arquivo se a gente quiser fazer um ataque mais robusto. E a gente executa o exploit para tentar fazer o ataque de fato. Podia ser usado o comando run também. Então aqui ele conseguiu um host completo, que era esse login aqui, ó. Que a gente conseguiu fazer o login com sucesso, os demais testes não foram completados. Então, a primeira parte do ataque funcionou. Então, um dos comandos que a gente pode ver para ver as credenciais ali descobertas, login e senha descobertas já em ataques prévios nossos, na nossa base de dados do Metasploit, é o creds, de credentials. Então aqui ele diz qual é o host de origem, qual é o serviço que foi atacado. Essa porta aqui é TCP do Postgres e a gente já tem a salva senha para fazer um próximo ataque. Então a gente vai mandar um payload para ser executado na máquina alvo, agora que a gente consegue fazer conexão via Postgres. Vou fazer a pesquisa aqui para ver o nome certinho. Postgres payload. Aqui. Então a gente está atacando uma máquina Linux. Se eu quiser sair aqui, voltei para a parte original do Metasploit. Vou dar um use e usar o ataque de Postgres Payload. E agora a gente tem que dar o set. Vamos dar uma olhada aqui nas opções. Show options. Então a gente tem o remote hosts que a gente tem que configurar de novo. Então set, como é um ataque diferente, a gente tem que setar de novo isso. 10.0.2.9. A senha já está salva lá na base de dados. E o localhost também já está configurado previamente pelo que a gente tinha feito antes. Então vamos dar um exploit. Está rodando lá o ataque.
e ele conseguiu abrir um Meterpreter para a máquina alvo. Aqui a gente poderia fazer qualquer daqueles comandos que a gente pode executar nesse terminal, que não tem nem relação direta com Windows nem com Linux, ele tem os seus próprios comandos. Então a gente já consegue acessar os arquivos que tem lá dentro da máquina alvo. Se eu der um pwd, ele vai me dizer qual é a pasta que eu estou corrente. Como a gente fez o ataque pelo Postgres, a gente já está na pasta do Postgres, a gente pode ir movimentando ali as pastas com o comando cd para ficar se movimentando e achar outros arquivos. E agora a gente vai fazer o seguinte. Por enquanto eu consegui fazer a conexão, mas eu ainda não tenho o privilégio de superusuário. Então a gente vai deixar em background esse terminal aqui aberto. A sessão está aberta ali, está rodando em background. E a gente vai fazer um segundo ataque para fazer a escalada de privilégios. A vulnerabilidade da udev, que tem nessa máquina especificamente. Então o primeiro passo agora é usar esse ataque específico. Aqui ele dá uma dica até que não tem nenhum payload configurado, e o padrão é esse cara aqui, ó, reverse TCP. E agora que é tentar criar reversamente um canal TCP com um Meterpreter, né? E agora vamos dar um show options para ver que opções a gente tem. Tá lá, o localhost já está configurado. A gente precisa setar a sessão, ó, que ela é uma opção que é obrigatória, que é required. Então vamos dar um set session, dar um identificador para nossa sessão. Coloquei o número 1 e agora a gente vai dar um exploit. Então ele começou o TCP reverso para o IP que a gente tinha como destino, tentou autodetectar essa vulnerabilidade do netlink, achando o PID desse processo, conseguiu achar o identificador aqui do processo do udev e mandou 2 executáveis de payload, ó, que ele diz até o tamanho e para qual pasta foi mandado. Normalmente é mandado para a pasta temp, que qualquer usuário pode escrever alguma coisa nessa pasta se estiver logado, né? E como a gente está logado previamente naquela sessão anterior, isso permite que a gente consiga fazer o login ali. E aqui, finalmente, ele consegue abrir uma nova sessão, de novo com o Meterpreter. Eu consigo de novo dar um ls para ver quais são os arquivos que eu tenho, um pwd para ver em que pasta que eu estou. Então, diferentemente do que a gente tinha feito antes, que a gente fez login pelo Postgres, aqui a gente já está na pasta raiz. E para estar na pasta raiz, a gente tem que ser matando aqui, como a gente está como usuário root agora, a gente consegue inclusive rodar esse tipo de comando como hashdump e consegue descobrir a senha de todos os usuários aqui já com hash, mas consegue descobrir pelo menos de todos os usuários, inclusive do próprio root, que é o que a gente está logado agora. Um dos comandos que a gente consegue executar é o ps, que mostra os processos correntes. Com esse comando do webcam list consegue listar as webcams disponíveis, não tem nenhuma nessa máquina. E a gente consegue ver outros comandos com o comando help. Então aqui tem os relacionados à webcam, para tocar um áudio, tem muita coisa aqui no Meterpreter. Migrate, que dá para migrar para a nossa sessão aberta para um outro processo. PWD. Pode criar um shell para a própria máquina também. Então, se fosse uma máquina Windows, ele ia abrir um DOS para nós, terminalzinho de comando.
quando a gente tem sessões abertas, para a gente sair do Metasploit, a gente tem que botar o exit -y.